Você que achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você que não achou, diga, cadê na revistinha dos profetas menores mesmo? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler primeiro Isaías. Isaías, versículo 1, de 1 a 4, diz assim: nos dias em que Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com seu filho Sear-Jazube encontrar-se com Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Amém? Só até aí. Vamos ler agora lá 2 Crônicas, capítulo de número 20. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 também. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite e viemos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. O Senhor conhece as situações que cada um de nós está inserido, e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para nós nesta hora, para cada situação que cada um de nós enfrenta. Então, nesta hora, fala conosco, Deus. Ministra essa palavra, essas palavras que lemos aos nossos corações, e que o Senhor nos dê graça para aplicar essa palavra na vida de cada um de nós. Que caia por terra todo espírito contrário, que caia por terra toda resistência, todo ladrão da palavra, que caia por terra e saia deste lugar em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja pregada com total liberdade e produza frutos em nossas vidas. É o que nós oramos nesta hora e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nós vemos, queridos, duas situações bem semelhantes em alguns aspectos. Nós vemos aqui situações em que 2 reis estavam enfrentando exércitos inimigos contra a vida deles. O primeiro que nós lemos foi o rei Acais, que viu 2 reis se levantando contra ele para intentar o mal contra ele, para intentar o mal contra o povo de Judá, no caso, o reino do sul. E nós vemos também algo semelhante acontecendo com o rei Josafá, que também era um rei do reino do sul e que também enfrentou aquilo que eles chamam de uma coalizão, em que a gente tem ouvido falar muito sobre isso, na guerra lá da Rússia, da Ucrânia, uma coalizão para defender a Ucrânia. Então são povos, são reinos, são governos que se uniram naquele tempo contra a vida de Josafá e contra o reino de Judá. Situações bem semelhantes estavam enfrentando cada um deles. Mas nós vemos que os personagens que estavam aqui eram personagens bem diferentes. Eram personagens completamente opostos. O primeiro personagem que nós lemos foi o personagem Acais. Você sabe quem foi o rei Acais? Ninguém sabe quem foi o rei Acais. Nem o pastor sabia, o pastor teve que ler.
Acais, ele foi um rei, alguém que foi descendente de Davi, um rei que foi chamado para ser uma bênção. Mas se você ler a história dele, Acais foi um dos piores reis da história de Judá. Acais foi um rei que o seu governo foi marcado, por exemplo, de um momento que ele foi que fechou a casa de Deus. Você já imaginou o templo lá, tudo lá, e ele simplesmente, não, agora acabou o culto, vamos fechar as portas, não tem mais culto, não tem mais nada. Esse foi o rei Acais, um rei que serviu a outros deuses, um rei que fez uma porção de coisas erradas. Em contrapartida, se nós olharmos para a vida de Josafá, Josafá foi um dos melhores reis após o reinado, o governo de Davi. Foi um rei que levou o povo de Israel de volta para buscar ao Senhor. Foi um rei que trouxe de volta avivamento. Foi um rei que viveu tempos de prosperidade. Foi um rei que agradou o coração de Deus. E aqui nós vemos nesses opostos, tanto um quanto o outro enfrentaram situações semelhantes. E uma outra coisa que foi semelhante foi o livramento de Deus, que Deus deu tanto para um quanto para o outro. Mas uma coisa que também me fez vir a esse texto, e que é algo que também caracteriza esses dois, é que nós lemos no capítulo 20 de Crônicas, que Josafá buscou socorro de Deus, buscou a intervenção de Deus, buscou o milagre de Deus, e ele recebeu. Obrigado pelo seu amém. Tem alguém aqui buscando o socorro de Deus em alguma situação? Deus vai responder, Deus vai agir, Deus vai intervir. Diga amém, diga eu recebo. Mas o que me chamou a atenção é que no texto de Isaías, e aí o pastor é chato, né? Eu fui ler Crônicas, fui ler Reis, buscar os paralelos da história de Acais, e em nenhum momento mostra que Acais buscou algum tipo de socorro da parte de Deus. No texto de Isaías diz que os reis se levantaram contra ele, ele ficou com medo, Israel ficou com medo, mas não diz no texto que eles buscaram a Deus, que eles oraram a Deus, que eles fizeram alguma coisa para Deus. Mas ainda assim nós vemos a intervenção de Deus em favor dele. Ainda assim nós vemos o socorro de Deus, como nós colocamos ali, em favor dele. E o nosso Deus, ele é assim, queridos. Ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de perdão, ele é um Deus de outras oportunidades, a segunda, a terceira. Ele é um Deus que age em nosso favor e intervém em nosso favor, mesmo quando nós não o buscamos. Talvez hoje nós estejamos aqui num culto de oração, buscando e orando por outras coisas. E às vezes o nosso Deus, que conhece as nossas situações, que conhece as nossas circunstâncias, ele não está impedido de intervir em nosso favor, mesmo quando a gente não busca, porque ele é Deus. E se ele quiser trabalhar, ele trabalha. Se ele quiser fazer, ele faz. Diga graças a Deus, meu irmão. Deus se move através das nossas orações, sim, mas não somente através das nossas orações. Ele é Deus. E se ele quiser fazer, ele faz. E o texto diz que Deus deu uma ordem ao profeta Isaías, lá de Isaías capítulo 7. Vai lá agora. Não é para amanhã, não é para depois, mas vai lá agora, fala com o rei, porque eu vou intervir nessa situação. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez situações que eu e você não estejamos orando, mas Deus está enviando uma palavra agora, que Ele vai intervir, que Ele vai agir, que Ele vai trabalhar, que Ele vai abençoar. Diga amém. Então, olhando para esse quadro geral que nós estamos vendo, nós vemos que Deus operou milagres e socorreu a vida deles. Nós vemos que Deus conhecia muito bem qual era a situação, mesmo antes deles falarem com Deus ou orarem a Deus. Deus sabia o que era. Mas eu queria olhar então para esses dois personagens e queria aplicar esses dois personagens nas nossas vidas. Será que hoje eu estou me sentindo um Josafá ou eu estou me sentindo um Acais? Pergunta para o teu irmão aí, não precisa responder não, mas só pergunta. Hoje você é Josafá ou você é Acais?
Vamos ser sinceros, querido. Tem dias que a gente se sente Josafá, abençoado, cheio do Espírito Santo, aquela pessoa que é próspera, aquela pessoa que está buscando a Deus, que está vendo Deus agir, que a gente se sente bem em orar, que a gente se sente bem em estar num culto, que a gente se sente bem, domingo agora teremos a ceia, depois eu vou falar até nos avisos, a gente se sente bem vir para a casa de Deus, participar da ceia, a gente canta que a gente é corpo, que está bem ajustado, e fala com o irmão, e aperta a mão, e abraça o irmão, a gente se sente bem, dá uma palavra de ânimo para alguém, para pregar, para servir no ministério. Quantos de nós não temos dias assim, queridos? Graças a Deus por esses dias. Graças a Deus pelos dias que a gente se sente Josafá. Que Deus ouve, que Deus atende. Se sente Josafá que tem liberdade para falar com Deus e apresentar as suas guerras com a certeza de que Deus vai ouvir. Diga graças a Deus. Vamos ser sinceros? A vida de fé não é dia só de Josafá, não. Tem dias de Acás também. Tem dias que a gente se sente os maiores pecadores. Tem dias que a gente enfrenta situações que a gente não ousa nem orar a Deus, porque a gente se sente indigno de orar. Porque eu vou lá visitar alguém, quantas vezes eu passei por isso? Teve uma situação que me marcou, porque eu não era pastor ainda, se não me engano, acho que não era ainda. E um menino lá onde eu moro morreu. O menino era bem novo, mais novo que eu, né? Não que eu seja velho, não, mas ele era mais novo. Eu sou menos novo do que ele. E eu fiquei pensando, será que eu vou lá? Todos me conheciam, né? Para dar uma palavra para a família, será que vou ter oportunidade de ir lá? Mas era um dia que eu estava tão mal, que eu falei, meu Deus do céu. E eu me lembro disso até hoje, porque às vezes eu me cobro, por que eu não fui? Mas aqui, como vocês me ouvem dizer, o que corre não é óleo ungido, meu irmão. Aqui é sangue. Tem dias que a gente está cansado, tem dias que a gente está se sentindo uma carga da vida. E será que eu vou lá? Será que eu vou ter energia para fazer alguma coisa? Será que Deus vai ouvir minha oração? E nós vemos aqui Acás, querido, alguém que precisava de misericórdia. Alguém que estava afastado de Deus. Alguém que não se sentia digno de orar por alguma situação na vida dele. E às vezes a gente se sente Acás para orar por certas situações que a gente enfrenta. Eu me lembro, lá no curso de formação, a gente teve uma aula com um pastor chamado Roberto Leal, não sei se você conhece. Eu peguei a época que ele dava aula ainda, e ele falava, né, para os pastores lá que às vezes as pessoas vêm até um pastor falar com ele, pedir um conselho, pedir uma orientação, mas aquilo que elas precisam mesmo, né, como ele falou, é aquela carta que a pessoa esconde na manga, ela não fala. E tem situações na nossa vida que a gente tem vergonha de falar até com Deus e orar com Deus com relação àquela situação. Se eu perguntar aqui para você, ora aqui, sei lá, pelo Brasil, você vai orar com todo fervor. Ora pela igreja, ora pelos pastores da igreja, você vai falar até em línguas espirituais aqui, vai profetizar. Mas naquilo que está lá no íntimo dos nossos corações, às vezes a gente se sente um Acás. Não sou digno de orar por isso. Não sou digno de Deus ver uma intervenção nessa situação. E Deus, percebendo, né, claro, ele vê, sonda todas as coisas, ele veio em socorro da vida daquele homem, não só dele, mas de todo o reino de Judá, e operou e fez uma maravilha, mesmo sem ser buscado. Como que dizendo, eu estou disponível para você, eu posso mudar a sua história, eu posso mudar essa circunstância que você está vivendo. Você pode estar até vivendo uma situação que está desagradando a mim, mas a porta ainda está aberta para você me buscar, se arrepender e mudar o seu coração com relação a mim nessa situação que você vive. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então não sei qual situação hoje você se encontra. Talvez você esteja hoje como um Josafá. Talvez situações hoje que você ore no culto de oração, você ore como um Josafá, vou buscar Deus, o acesso está liberado. Mas tem horas que a gente vai orar, tem situações que a gente vai orar e a gente é um Acás, querido. Não vou buscar Deus, não vou falar com Deus,
Talvez os pesos da culpa, talvez os pesos de acusação, talvez o orgulho, eu estou errado com Deus, e prefere não se consertar do que buscar a Deus. Quantos de nós já não nos encontramos assim, queridos? E ainda assim, uma intervenção veio. E ainda assim, um escape veio. Ainda assim, um milagre aconteceu para que fosse mais uma oportunidade de Acais se voltar para Deus novamente e experimentar tudo de bom que Deus tinha para a vida dele. Porque a boa notícia é que Deus ainda tem coisas boas para você. Deus ainda tem milagres para a sua vida. Deus ainda tem bênção para a sua vida. Deus ainda pode mudar a sua sorte. E talvez tenham situações que hoje você não tenha apresentado a Deus. Talvez seja lá por que motivo for. Mas a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: eu tenho poder para intervir. Eu estou vindo em teu socorro. Eu estou vindo para te ajudar nessa situação aí que você tem até vergonha de falar, tem até vergonha de apresentar ao Senhor. Eu estou vindo para agir. Eu estou vindo para me manifestar. E eu estou enviando uma palavra para você hoje. Assim como enviei uma palavra para Acais, eu estou enviando uma palavra para você nessa noite dizendo: eu estou intervindo. Mesmo que você não tenha me buscado, mesmo que você não tenha clamado, eu estou vindo ao seu encontro para te ajudar, para te socorrer e para operar maravilhas que você nem imagina, para que você entenda que a minha graça e a minha misericórdia se estendem sobre a sua vida ainda. Diga amém. Não tem distância, queridos, que a graça e a misericórdia de Deus não possam nos alcançar. A parábola do filho pródigo nos mostra: não importa o quão longe nós estejamos, voltemos para a casa do Pai. Voltemos para o amor do Pai, porque o Pai está de braços abertos para nos receber. Então nessa noite, talvez você não tenha buscado, mas uma intervenção de Deus está vindo ao seu encontro. Talvez algo que estava te preocupando, te amedrontando nesses dias, e Deus está falando: eu vou intervir, eu vou mudar o quadro das coisas. Não se deixe levar pelas acusações do diabo, dizendo que você não presta, que você não é merecedor, que você errou até aqui. Tá bom, eu posso ter errado até aqui, mas a graça me alcançou, a misericórdia ainda está estendida sobre mim. Eu ainda tenho um Deus que está vivo, que ainda perdoa, que ainda restaura. Então eu ainda posso me voltar para Deus, e Deus ainda pode me abençoar. Você crê nisso, meu irmão? Que apesar dos seus erros, Deus ainda pode te abençoar. Apesar dos seus erros, você ainda pode, como nós temos falado aqui, ouvido aqui, que será um mês do impossível acontecendo. Será que eu ainda creio que apesar das minhas falhas e fraquezas, um milagre, um impossível ainda pode se manifestar na minha vida? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? No caso de Josafá estava cheio do Espírito Santo, se é que eu posso dizer assim, né? Não tinha batizado ainda no Espírito Santo, mas estava na bênção de Deus já. Deus já estava mudando a sorte dele. E é interessante a gente observar que aquela situação também veio para a vida dele. E ele foi buscar a Deus, porque apesar do grande exército que Josafá já tinha, eu fui contabilizar, Josafá já tinha naquela época mais de 1 milhão de soldados, só no Reino do Sul, só no Reino de Judá. Então foi um tempo que ele estava sendo muito abençoado. Foi um tempo em que ele tinha um grande exército para servi-lo. Mas ainda assim, na hora daquela batalha, ele não colocou a confiança dele naquilo que ele tinha, mas ele colocou a sua confiança em Deus. E ele não só colocou a sua confiança em Deus, eu amo a oração de Josafá, eu sempre repito ela, pelo menos a parte finalzinha, porque ele diz, Senhor, essa multidão está vindo contra nós, e nós não sabemos como enfrentá-la, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Amém. Ele tinha um grande exército, mas ele não tinha sabedoria para vencer aquela situação. Ele tinha um grande exército, mas ele decidiu não confiar na força do seu exército, e nem na sua capacidade, nem na capacidade dos seus ali, líderes militares,
Se você for ler a história de Josafá, você vai ver que ele conseguiu montar um exército muito grande e de grandes líderes que eles eram poderosos na batalha, eles eram capazes, eles eram fortes. Mas a confiança dele não estava nisso. A confiança dele estava no Senhor. E ele buscou ao Senhor para fazer aquilo que precisava ser feito. E a gente conhece a história, sabe que Deus o surpreendeu ao ponto deles não precisarem nem pegarem espadas. Porque a vitória, como Deus mesmo disse, a guerra era do Senhor. E era do Senhor que veio a vitória para a vida deles. Diga amém. Então aqui nós vemos um contraponto. Enquanto Acais poderia se sentir indigno, Josafá estava no outro posto. Poderia se sentir digno demais. Sabe que eu posso dizer assim? Capaz demais. Autossuficiente demais. Mas ele, por estar debaixo da bênção de Deus, isso é uma coisa que às vezes a gente fala muito, né? De pessoas que são abençoadas, que veem o agir de Deus, que veem a mão de Deus agindo em favor delas, e elas acabam se afastando e se esquecendo de Deus. Josafá, ele não fez isso. Ele estava num dos momentos grandes de bênção para ele. Era um momento de crescimento em que o exército estava funcionando bem, o templo estava funcionando bem, ele organizou todo o templo, Israel estava funcionando bem, ele estava prosperando, ele estava crescendo. Mas a confiança dele permaneceu nas mãos do Senhor. O coração dele permaneceu nas mãos do Senhor. Ele continuou crendo em Deus, e que era de Deus que vinha a vitória para a vida dele. Então nessa noite, talvez você seja um Josafá. Está aí cheio do Espírito Santo. Amém. Vou dar uma chance para os outros. Isso eu tenho que dar uma chance para os outros. Você está aí cheio do Espírito Santo. Diga amém. Batizado com o Espírito Santo e poder aí, cheio de dons espirituais. Que esses momentos de bênção, que esses momentos de unção, que esses momentos de graça de Deus sobre as nossas vidas não nos façam perder o entendimento de que a bênção vem de Deus, a vitória vem de Deus, a capacidade vem de Deus e nós continuamos dependentes de Deus. Josafá não permitiu que isso acontecesse na vida dele. Estava tudo dando certo, mas era graças a Deus. Estava tendo vitória, mas era porque Deus era com ele. O reino estava prosperando, mas ele continuava dependendo de Deus. E quando veio a batalha, ele falou: eu não vou buscar o exército, eu não vou buscar meus líderes militares, não. Eu vou primeiro buscar o Senhor, porque é do Senhor que vem a minha vitória. E a vitória veio sem precisar pegar em espada. A vitória vem sem precisar consultar os exércitos, porque Deus liberou um milagre para a vida deles. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, busque ao Senhor, porque dele já tem a sua vitória preparada para a glória do nome dele. Diga amém, meu irmão, diga amém, minha irmã. Então diga para o seu irmão: não sei se você hoje está Acais ou Josafá, mas Deus vai te socorrer. Diga para ele: mas o socorro de Deus vem, a vitória de Deus vem. Se você for Josafá, meu irmão, a vitória chegando, permaneça com Deus. O socorro de Deus chegando na sua vida, ainda que você seja Acais, aproveite essa graça, aproveite esse favor e se conserta, se acerta, faz aquilo que Deus está te pedindo, porque Ele te ama, Ele cuida de nós. Amém, meu irmão? Não permita que culpas, acusações te impeçam de falar com Deus. Não. Se ele lá tinha oportunidade, imagina nós hoje podendo olhar para o sacrifício de Jesus na cruz. A porta está aberta. Os braços de Jesus estão abertos. Ele foi crucificado de braços abertos, exatamente para dizer: estou aberto, estou acessível para todos aqueles que vierem a mim. E como ele mesmo disse: aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
todos aqueles que foram até o Senhor Jesus foram recebidos por Ele. Obrigado pelo seu amém, meu irmão. Até os vascaínos Ele receberia. Se tivesse o Vasco lá, até os vascaínos Ele receberia. De braços abertos, todos aqueles que foram até Ele foram recebidos. Agora, a outra parte é que não é verdade. Ele recebeu a todos, mas nem todos o receberam. Nem todos que vieram até Ele receberam a palavra que Ele deu, receberam a instrução que Ele deu. Como o jovem rico, por exemplo, veio, foi aceito, foi recebido, mas quando Jesus falou com ele, quem não recebeu foi ele. Então, Jesus é acessível a todos nós, queridos. Então, nessa noite, se você precisa guardar alguma coisa dessa mensagem, aguarde. O socorro de Deus vem. Deus, Ele usa as nossas orações, mas Ele não depende só das nossas orações para socorrer alguém. E mesmo aquilo que talvez você não tenha nem coragem de orar a Deus, Ele ainda assim sonda, Ele assim conhece e está enviando um socorro para você. Aquilo que está te preocupando, te amedrontando, Ele está enviando um socorro para você, porque Ele te ama e Ele tem o melhor para a sua vida. Diga amém e aplauda o Senhor com o seu melhor nessa hora. Se coloque de pé. Diante dessas verdades que ouvimos, antes de orar pelo lado de fora, vamos orar nos nossos corações. Feche seus olhos. Pai, eu quero colocar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, a minha vida nas tuas mãos. E queremos te agradecer pelos dias que nós estamos cheios do Espírito Santo. Talvez esses sejam os dias de alguém aqui assim. E glória a Deus por esses dias. Talvez tenham situações, né? Às vezes a gente vive esses dois opostos no mesmo momento, em áreas e situações que a gente olha e a gente pensa, não, Deus vai me usar, Deus vai fazer, eu vou orar e Ele vai ouvir. E às vezes, dentro do mesmo tempo, a gente vive esse outro oposto de situações que a gente pensa, será? E não vou nem orar isso, não tenho nem coragem de falar para Deus isso. Não me sinto nem bem para falar com Deus isso. Como, por exemplo, Marta e Maria com o Senhor Jesus. Elas, quando Jesus chegou até elas falaram, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. E Jesus falou, onde é que Ele está? E aquilo mexeu com ela, Senhor, tira a pedra. Senhor, já cheira mal, está 4 dias. Como que dizendo, não mexe nisso não, Senhor. E às vezes a gente é assim, a gente vive nos opostos. Às vezes a gente é como aquele paralítico no tanque. Querem ser curado? Senhor, não tem ninguém que me bote no tanque. Mas não é isso que eu estou perguntando, não. Estou perguntando se você quer ser curado. E às vezes a gente vive esses extremos. Não mexe nisso não, Senhor. Não toca nisso não. Não toca nesse assunto não, Senhor. Me lembro aqui, quando o Senhor foi visitar lá Abrão, o Senhor olhou para Abrão e perguntou, onde está Sara? Que era infértil. Onde ela está? E às vezes a gente lida com essas coisas, tanto logo após, né, Abraão viveu um tempo de prosperidade, porque Deus falou com ele, eu vou destruir Sodoma, foi um tempo ali de comunhão dele com Deus, ali ele orando, mas um pouco antes ele teve um tempo ali de Acais, onde está Sara? Cadê meu filho, Senhor, que não aparece? Então, Pai, eu quero colocar os nossos corações nas tuas mãos, que nada nem ninguém nos faça perder o foco de que o Senhor é o nosso Deus. Nem os tempos em que a gente se sente não tão bem, nem os tempos que a gente se sinta tão bem, nos façam perder o foco da fé e da esperança no Senhor Jesus que nós temos. Que nós não percamos, Pai, o entendimento de que a misericórdia ainda está estendida, de que a graça ainda está estendida,
de que o favor de Deus ainda pode se manifestar em nossas vidas, de que eu ainda posso recorrer a Deus, por mais como o Jonas estava ali no fundo do mar, dentro do ventre de um peixe, mas ele recorreu ao Senhor, e a tua palavra diz que a oração dele chegou até o Senhor. Meu irmão, você pode estar fundo, mas não está tão fundo quanto Jonas. E se Jonas pôde clamar e a oração dele chegar ao coração de Deus, que dirá nós? Como diz o Salmo 139 que amo, para onde me ausentarei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Se faço a minha morada no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se faço a minha morada lá nos altos céus, não é na montanha, não é nos céus, no lugar mais alto, ali o Senhor estará também. Se eu tomo as asas da alvorada e vou para os confins do mundo, ali o Senhor estará também. Não tem para onde ir, meu irmão, que possa impedir Deus de se achegar a você, de Deus alcançar onde você esteja. Então, Pai, muda essa nossa concepção. Joga por terra, Pai, toda e qualquer acusação do inimigo com relação ao nosso passado. Não tem ninguém aqui com passado perfeito. Todos nós aqui, irmãos, temos um passado que tem algumas coisas que, se a gente contar aqui, vai todo mundo embora do culto. A começar de mim. Mas que a graça de Deus possa ser derramada sobre nós. Perdoado você já está, meu irmão, mas às vezes a gente precisa da graça para conviver com essas memórias sem que elas nos afastem de Deus. Porque o perdão já te alcançou, a misericórdia já te alcançou. Então, Pai, nos ajuda nesses dias. E nos ajuda nos dias que estiver tudo bem, Pai. A não nos esquecermos do Senhor. A não nos afastarmos de Deus. Não nos deixa, Pai, que a soberba nos leve, Senhor, a nos sentirmos autossuficientes. Agora eu sou rei, agora eu posso, agora eu faço. Ah, Deus, quantos reis em Israel fizeram isso e naufragaram. Ou entraram por caminhos errados, como foi o caso de Davi. Como foi o caso de Uzias, aqui bem próximo de Acais. Alguém que achou que poderia entrar no templo e oferecer um incenso lá, que era só do sacerdote. Ele achou, eu sou rei, eu posso. Não. Nos ajuda a manter o nosso coração humilde na tua presença, Pai. Como o Senhor mesmo diz na tua palavra, aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Guarda os nossos corações em ti, Pai. Guarda os nossos corações dependentes do Senhor, porque o Senhor tem milagre para as nossas vidas nesses dias. Nesses últimos dias de julho, o Senhor tem milagre para as nossas vidas. Então nessa hora eu coloco o meu coração, coloco o coração do meu irmão, da minha irmã nas tuas mãos. Se tem algo que a gente precisa se arrepender, Pai, se tem algo que precisa ser consertado nessa noite, conserta, Senhor. A tua palavra nos diz que o teu Espírito é quem nos convence dos nossos pecados. A tua palavra nos diz, Senhor querido, que é o teu Espírito que nos leva ao arrependimento. A tua palavra nos diz que é teu Espírito que nos santifica, Senhor. Então nessa hora, nos ajuda, Senhor. Nos convence dos nossos pecados. Talvez situações que estejamos lutando contigo, pensando e lutando como se isso fosse certo. Nos convence dos nossos pecados, Pai. Nos convence da verdade da tua palavra. Nos leva de volta ao caminho do arrependimento, da conversão. Restaura vidas aqui, Senhor. Restaura ministérios aqui, Senhor. Restaura, Pai querido, em nome de Jesus, alegrias aqui, Senhor amado. Em nome de Jesus. Porque o Senhor vem para intervir em nosso favor. Então, nos perdoa. Se tem algum pecado que está falando aí, querido, gritando no teu coração, o Espírito Santo está gritando aí, larga isso. Confesse, não é para mim não, mas para Jesus. Confessamos, Senhor, nossos pecados nesta hora. Aquilo que o Senhor coloca em nossos corações, nós falamos contigo. Nos perdoa, Senhor. Nos lava no sangue de Jesus. Nos purifica, Senhor. Isso que está acusando a nossa mente, o nosso pensamento, essas condenações. Nos purifica, Senhor, nesta hora. Nos lava, Senhor, nesta hora. Nos consertamos diante da tua presença. Refazemos a nossa aliança contigo, Senhor amado. Porque nós te damos graças
pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor, pela tua grande graça que nos alcança e nos abençoa, mesmo em momentos assim. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer graças a Deus. Aleluia. Você pode dizer para o seu irmão mais uma vez: o socorro de Deus vem. Eu quero agora orar pelos motivos, né? Pelos milagres, pelos livramentos. O que é que está te preocupando hoje, meu irmão? O que está te preocupando hoje, minha irmã? Quais reis que se levantaram contra a sua vida aí e estão dizendo, sei lá o que para você, talvez seja um diagnóstico médico. Você já foi no especialista 1, no especialista 2, já fez a ressonância, já fez a tomografia, já fez o raio-x, já fez... Talvez você esteja aí, já falou no advogado, já foi no juiz, já foi no promotor, já foi no defensor público. Talvez seja uma questão familiar que você já tentou resolver, tentou. Talvez seja uma questão profissional. O que é que hoje para você está te angustiando, te preocupando? Tanto um quanto o outro, Deus falou, não temos. Confia. Creia no Senhor e estareis seguros. Confie no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, o que hoje, meu irmão, está diante de você como uma impossibilidade que te angustia? Vamos orar. Vamos clamar a Deus. Vamos buscar a face do Senhor para que Deus venha intervir em nosso favor. Quero chamar aqui Diaconisa Viva. Vem cá, Viva, orar. Clamar pelas impossibilidades que vêm ao nosso... se levantam contra nós. Amém, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, Pai, apresentando os nossos medos, as nossas angústias, as nossas preocupações. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 46, que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Amém. Deus é socorro, refúgio e fortaleza nas horas da angústia, Pai, diz a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos nessa palavra e por isso apresentamos a Ti aquilo que nos aflige, aquilo que nós tememos, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Olha, Senhor, se inclina dos altos céus para ver o que se passa na terra. Ouve a nossa oração, Senhor. A Tua palavra garante que o Senhor nos ouve. Então atende-nos, socorre-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós apresentamos as áreas, Senhor. Coloca as áreas das nossas vidas, a área financeira, o medo, Senhor, da nossa vida financeira, das questões financeiras, a gente não sabe, as questões políticas que nos afligem, as notícias não são boas, Senhor. Nós apresentamos a Ti a nossa saúde, Senhor, os diagnósticos, os medos, as dores, nós colocamos diante de Ti, nós apresentamos a nossa família, Senhor, as questões, as desavenças, as guerras, as brigas, os relacionamentos, nós colocamos diante de Ti, as brigas por posse, de inventário, Senhor, nós colocamos diante de Ti, apresentamos, Senhor, a nossa igreja, apresentamos o nosso trabalho, apresentamos as nossas vidas, Senhor, Tu sabes aquilo que nós tememos, Senhor, envia o Teu socorro como foi pregado aqui, envia o Teu socorro, Pai, como foi dito pelo Teu profeta, Pastor Roberto, quando ele disse, isso não tem a menor chance de acontecer, foi o que o Senhor disse lá para cá, e Senhor, em nome de Jesus, tira de nós todo medo, Senhor, acalma o nosso coração, o verdadeiro amor lança fora todo medo, nós rejeitamos o medo, porque medo gera ansiedade, gera insegurança, gera angústia, gera depressão, nós rejeitamos nesta hora, fala aí, meu irmão, eu rejeito todo medo, em nome de Jesus, eu repreendo todo medo que quer me parar, que quer roubar a minha fé, eu repreendo, eu não aceito, eu ordeno bata em retirada agora, toda voz contrária, em nome de Jesus, toda afronta de Satanás, toda mentira do inimigo se levantando contra mim para me botar medo, todo espírito de medo, nós ordenamos, sai agora em nome de Jesus,
agora em nome de Jesus. Blinda os nossos ouvidos, Senhor. Blinda os nossos corações, os nossos olhos, para nós colocarmos a nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus, nos ensina, nos ajuda a confiar de verdade em Ti, Senhor. Não só de palavras, não dessa maneira romantizada como nós falamos, mas confiar no Senhor verdadeiramente, porque o socorro vem, a resposta vem, em nome de Jesus, a vitória vem, em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pelo socorro que o Senhor já enviou. Eu me lembro da oração de Daniel, no primeiro dia já foi enviada a resposta, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, envia a resposta e nos prepara para recebê-la, porque nós estamos aqui crendo, recebendo a resposta. Nós recebemos a resposta da nossa oração. Em nome de Jesus, o socorro em cada área das nossas vidas, em cada situação, para a glória do nome do Senhor. E nós vamos cantar o hino da vitória para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sente um pouquinho para você descansar. Diácono Wellington não, Diácono Wellington fica em pé, vem cá orar. Vamos orar pelo bairro do Catete. Vamos clamar pelo nosso bairro, que Deus venha intervir nessa localidade. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Pai, engrandecido seja o Teu nome, Pai, diante de Ti, Pai. Oh, santo, 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 santo é o Senhor, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. O Senhor libertou o Teu povo, Pai, com mão forte. Era a maior nação da terra, a nação mais poderosa, o maior exército da terra. E Tu libertou o Teu povo do Egito com mão poderosa. É verdade, Senhor. Oh, Senhor, queremos pedir nessa noite uma ação, Pai, sobre o bairro do Catete. Amém. Uma ação de libertação, Pai, de libertação de escravidão. Amém. Oh, Senhor, toda cultura contrária a Cristo caia por terra em nome de Jesus. Toda cultura contrária a Cristo, Pai, que está sendo cultivada nesse bairro, caia por terra em nome de Jesus. Toda ação, Pai, religiosa, contrária à cruz, contrária ao Evangelho do Senhor Jesus, caia por terra em nome de Jesus. Todas as ações religiosas que estão sendo plantadas pelo império das trevas, por essas ruas, por essas vielas, Senhor. Oh Deus, toda ação do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que não prosperará nenhuma unidade contrária ao reino de Deus, ou instruída pelo império das trevas, não prosperará no bairro do Catete. Nós declaramos o bairro do Catete liberto, terra prometida de Deus, para a igreja, para o seu reino, para a pregação do Evangelho, para a transformação de vida. Em nome de Jesus, nós declaramos prosperidade na área econômica no bairro do Catete, Senhor. Não permita, Senhor, que os comerciantes, que as indústrias, Pai, tudo que gera emprego, trabalho e serve para prosperar as pessoas que moram aqui ou que não moram aqui, mas vêm trabalhar aqui, Pai. Tudo que vem contrário à prosperidade, que Tu já declarou, Senhor, para esse bairro, que Tu já declarou para essa região, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Tudo que é contrário, abençoa as empresas, Senhor. Abençoa, Pai, na área pública, Pai, a guarda municipal, os policiais, as autoridades públicas, Pai, e que os serviços públicos, Pai, venham atuar nesse bairro, Senhor. Oh, Pai, que haja luz natural, Pai, que haja luz, que haja lâmpada, que toda a escuridão, tanto espiritual quanto escuridão natural, saia do Catete em nome de Jesus. Que haja segurança, Pai, que a violência caia por terra em nome de Jesus. Nós damos um basta na violência. Nós damos um basta em nome de Jesus na violência no bairro do Catete, Pai. Que haja segurança, alegria, Pai. Oh, Pai, aleluia.
que haja congregação, Pai. Que a gente se encontre nas ruas, Pai, que haja congregação, que haja alegria, Pai. Que as famílias se congreguem aqui, Pai. Que seja um exemplo de família, Pai. E tudo que vem contrário à família. Toda ideologia contrária à família caia por terra, em nome de Jesus. Toda propaganda contrária à família, contrária ao plano de Deus, para a criação e para a multiplicação de seres humanos, de vidas, caia por terra em nome de Jesus. Toda ideologia contrária, contra como Deus fez o homem e a mulher, caia por terra em nome de Jesus. Oh Deus, que haja libertação nessas vidas, Senhor. Que eles encontrem a verdade, que eles encontrem o caminho, Pai. E fortaleça também, Senhor, as igrejas no bairro do Catete. Fortaleça a mensagem do Teu Evangelho, Pai. Opera nas igrejas, Senhor. Oh Senhor, havendo transformação nas ruas, mas havendo também transformação nas igrejas, Pai. Que a mensagem do Evangelho, Pai, comece a clamar, Pai. Comece a tocar como uma trombeta, Pai. E as pessoas sejam atraídas para a Tua casa. Amém. Que as pessoas sejam atraídas para a Tua casa, Senhor, para Te buscar, com sede de oração, com sede de palavra, com sede de transformação, com sede de uma nova vida, Pai. Oh, faz as pessoas terem sede, Pai, sede de nova vida, Pai, assim como nós cantamos as águas, Pai, que saem do Teu trono. Oh, glória, que essas águas, Pai, venham saciar, Pai, aqueles que vão chegar aqui com sede, sede de palavra, em todas as igrejas, Pai, não só na nossa, Pai, mas em todas as igrejas nesse bairro, Senhor. Por fim, Pai, colocamos as nossas crianças, os nossos adolescentes, Pai. Oh, Deus, guarda, Senhor, as crianças e os adolescentes de violência. Guarda, Senhor, de engano, Pai. Guarda de engano e guarda do efeito da internet, Pai, o coração e a mente das crianças, Senhor. Oh, Pai, eles são os futuros, Pai, os futuros membros das nossas igrejas. Eles são os futuros obreiros, os futuros pastores, os futuros missionários. Eles vão cantar, vão Te adorar e Te bendizer, Pai. Não deixe que a estratégia de Satanás venha destruir as crianças, Pai. Não permitam que ele toque nas nossas crianças, Senhor. Abençoa as crianças do bairro do Catete, Pai. Que a alegria volte, mas a alegria em Cristo. A alegria dada pelo Espírito Santo. Porque essa é a alegria que é a nossa força. É a alegria do Senhor. É a verdadeira e única alegria, Pai. Assim oramos, assim Te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Quero ainda fazer mais uma oração. Ora pelas nossas famílias. Chama aqui Diaconisa Elane. Levantar um clamor pelas nossas famílias. Salvação na nossa família. Por libertação na nossa família. Em nome de Jesus, pensa aí na sua família, na sua casa, né? Na sua parentela, no seu parente. Senhor, em nome de Jesus, colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, as nossas famílias, Pai. Colocamos as nossas famílias, Pai, em nome de Jesus. Fico até emocionada em estar orando, Senhor, porque me lembro da minha família, Senhor. Então, você que está aí sentado, lembra da sua família. Lembra do seu sobrinho, da sua irmã, do seu cunhado. Lembra aí da sua parentela. Em nome de Jesus, colocamos todos diante de Ti, Senhor. Estenda a sua mão, porque eu sei que seu braço não está encolhido. E o Senhor também não está mudo, nem surdo, para ouvir o clamor de cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos filhos, nós colocamos neto, nós colocamos cunhados, nós colocamos irmãos, nós colocamos aquele primos mais distante, nós colocamos sogra, nós colocamos tios, nós colocamos cada um, Senhor. A nossa família não é só a nossa família de dentro de casa, mas tem a parentela, tem os parentes, tem aqueles, meu Pai, que a gente agrega na nossa família também. Senhor, abençoa, salva, cura. Aqueles que a gente vem orando, Senhor, há muito tempo, que o Senhor escute o nosso clamor, a nossa oração. Que possamos ver, Senhor, e cantar o hino da vitória.
que eles possam ser salvos, Senhor, buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que a gente tem orado, mas a gente às vezes nem fala que está orando por ele, porque às vezes ele se sente incomodado, mas o Senhor não se sente incomodado em salvar, em curar, em buscar, em trazer para sua casa. Esse que a gente ora, esse que a gente clama, será o missionário, o pastor, Senhor, em nome de Jesus, aquele filho que a gente busca, clama a Ti, que a gente possa ver nossas orações ser atendidas, ó Pai, em nome de Jesus. Vem trazendo salvação, vai limpando a mente de cada um, Senhor, de nossa família, os corações. Tira esse coração duro, traz um coração de carne, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixa desistir, Senhor, da nossa família. Pai, investe na minha família, investe na família do meu irmão que está aqui. Vale a pena o Senhor investir, porque há poder no sangue de Jesus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a minha família serviremos ao Senhor, Senhor, a família de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Hoje é um culto de oração, hoje é um culto de buscar a Ti, Senhor. E nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para clamar diante de Ti que a minha casa, a casa de cada um aqui, a parentela, a família, Senhor, eu creio na salvação, eu creio na cura. O Senhor alcança aqueles que estão mais com o coração endurecido. Senhor, alcança porque nós cremos e nós vamos ver a vitória acontecer em nome de Jesus. Porque às vezes a gente acha que não está valendo a pena, mas o socorro vem do Senhor, a resposta vem do Senhor. Então, Pai, nos ajude a não desistir de nossa família, a não desistir de ninguém, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Às vezes a gente não está entendendo o que o Senhor está fazendo, mas o Senhor vai fazer. No silêncio o Senhor também faz. Então eu creio, Pai, que há poder, há salvação, há poder no sangue de Jesus pela nossa família, a nossa casa. Marca a nossa casa com Teu sangue. Livra a nossa família do mal, livra a nossa família das tentações do maligno, Senhor. Vai repreendendo todo pensamento maligno, vai aniquilando todo pensamento mal, Senhor. Senhor, guarda a nossa família debaixo dos esconderijos do Altíssimo, Senhor. Guarda debaixo das Tuas asas, Senhor. Livra eles de todo mal, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Que nossa família seja alcançada pelo poder do sangue de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos pela salvação de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dar os avisos aqui rapidamente. Amanhã, culto Tarde da Bênção, às 15 horas. Teremos o culto normalmente. Amanhã quem vai pregar é a Maria José, está aí no cartaz, né? Então você pode estar junto conosco. Vai ser uma tarde ricamente abençoada. Próxima quarta-feira, culto às 19h30. Aí vai ser o culto das mulheres. Maria José vai pregar mais uma vez. Eu encorajo você a estar aqui junto conosco, participando desse movimento. Próxima sexta-feira pela manhã, teremos a reunião de oração e consagração, normalmente às 7h30 da manhã. Você pode estar aqui junto conosco. E no próximo domingo, como eu já falava, né, dando um spoiler na mensagem, próximo domingo já é agosto. E aí nós já teremos os cultos de ceia às 8, às 10h30 e às 18 horas. E é aquele culto que você não pode faltar. Você acabou de cantar ainda há pouco aí que nós somos corpo e assim me ajustado. Imagina, vem o corpo e o dedo fica em casa. Tu fez isso hoje, deixou o dedo em casa para vir para o culto? Só o irmão que falou que não, acho que os outros deixaram o dedo em casa. Veio para o culto e deixou a orelha? Então, se tem o culto de ceia e falta alguma parte do corpo, né? Não é legal, né? É importante que o corpo esteja todo reunido no culto de ceia. Encorajo você a estar aqui junto conosco nesse próximo domingo. E aí inicia o mês de agosto e segunda-feira que vem estaremos aqui, se Deus assim o permitir. Lembrando nossa escola bíblica dominical,
Nós temos estudado amanhã, quarta-feira teremos aula, normalmente às 18h30, e você pode participar junto conosco. Domingo também tem aula às 7 às 9 horas. Se você quiser fazer parte disso, você pode adquirir sua revista conosco, que já está na próxima aula que você tiver disponível, seja quarta ou domingo, e assim a gente aprender um pouco mais de Deus e da sua palavra. Amém? E eu estava pensando aqui, talvez um dos socorros que a gente precisa é com relação à vida financeira. Talvez são exércitos que também se levantam contra nós. Às vezes é um cartão de crédito, é um empréstimo que a gente pega por circunstâncias diversas, e aí começa a correr juros, e aí a gente se enrola financeiramente. Às vezes a gente se enrola porque quer ajudar alguém, e acaba se enrolando financeiramente também. E às vezes tem um extra que a gente não esperava, né? Por exemplo, ficou doente, e aí tem que comprar um remédio, você faz o quê? E acaba se enrolando financeiramente. Aí às vezes a gente olha, e agora? Como resolver isso? Já estou nessa situação, pastor, não precisa me acusar mais de nada não, que eu já sei que eu errei, gastei que eu não devia, mas e agora? Como é que resolve? Vamos buscar a Deus, querido. Vamos clamar ao nosso Deus, porque Deus tem recursos infinitos. Os nossos recursos são finitos, mas os recursos de Deus são infinitos. Ah, não aproveitei a oportunidade que surgiu antes, e agora como é que eu faço? Deus pode te dar uma outra oportunidade, seja na empresa que você era, seja uma outra empresa, seja um outro negócio, seja uma outra carreira. Deus tem diversos recursos para trazer provisão para as nossas vidas. Assim como ele fez, por exemplo, com Josafá. Após essa vitória, eles foram lá e tiveram que passar 3 dias para pegar todas as riquezas desses impérios que se levantaram contra Israel. Eles foram lá e pegaram todas as riquezas, e assim a Bíblia fala que foi um tempo de grande... Ele já estava próspero, e aí Deus prosperou ainda mais eles, trazendo recursos, e assim Deus pode fazer com as nossas vidas também. Às vezes a gente enfrenta batalhas, a gente enfrenta lutas, mas no meio dessas lutas tem prosperidade, no meio dessas lutas tem ação de Deus, no meio dessas lutas tem milagres. Então eu quero fazer uma oração pela nossa vida financeira. Feche seus olhos aí. Essa é uma das áreas, Pai, que mais influencia as nossas vidas. Quantos de nós, num dia como hoje, segunda-feira, fica preocupado das coisas que tem que pagar, da semana que se inicia? Às vezes é o aluguel, às vezes são as contas, às vezes, Pai, são tantas situações que nos angustiam. Ah, Pai, então no nome de Jesus eu venho levantar um clamor pela nossa vida financeira. Age, Deus, e intervém em nosso favor. Talvez alguém que esteja enfrentando problemas com cartão de crédito. Talvez aqui alguém esteja enfrentando problemas de dívidas, de empréstimos que fez, o juros está correndo aí, já está com o nome sujo, já está com tantas coisas. Deus, em nome de Jesus, nós cremos num Deus que tem a solução para os nossos problemas. Reconhecemos, Pai, que podemos ter tomado atitudes erradas no passado, podemos ter administrado mal os recursos que o Senhor nos deu, mas a verdade é que agora, Pai, nós precisamos de uma solução. Agora nós precisamos de um socorro. Não tem como mudar aquilo que a gente decidiu no passado. Nós temos apenas como clamar ao Senhor um socorro e uma intervenção do Senhor na nossa vida financeira hoje. Talvez um emprego que a gente perdeu ou rejeitou no passado, talvez uma oportunidade que não veio, que apareceu, a gente não fez, de fazer um curso, de concluir, não sei. A realidade que nós temos é essa agora, Pai. Desse exército contra nós, dessa desvantagem que se apresenta a nós. Mas nós nos achegamos a Ti, nós não sabemos como resolver, como disse Josafá, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Traz um tempo de provisão para o Teu povo, traz um tempo de prosperidade, ainda que seja com milagres, Pai, mas faz, abre portas de emprego. Quantos de nós aí lutando em causas na justiça, seja questões de inventário, seja questões trabalhistas, seja questões diversas, manifesta o Teu poder, Pai. Entra em ação em favor do Teu povo, na nossa vida financeira. Quantos de nós, às vezes, temos uma ideia, mas não temos como implementar essa ideia? Então dá-nos graça, Senhor, dá-nos condição de colocar em prática aquilo que o Senhor tem colocado já em nossa mente, em nossos corações.
E que no nome de Jesus, se preciso for movimentar alguma lei, se preciso for mover alguém para ajudar o meu irmão, para auxiliar ele de alguma forma, age, Senhor. Traz bons negócios para o teu povo, traz boas vendas para o teu povo, aqueles que trabalham por comissão, traz boas vendas, bons clientes para a glória do teu nome, Pai. Move aí no governo, aqueles que de repente recebem pensões, estão aposentados. O Senhor pode fazer com que se descubra um novo direito, que ele consiga ter uma correção na sua aposentadoria, consegue de repente um milagre aí, Senhor, de ter uma correção melhor, de descobrir um direito maior, que ele tenha mais recursos. Então, Pai, no nome de Jesus, faz os milagres que só o Senhor pode fazer, porque o Senhor é Deus de milagres, mas muda a história financeira do teu povo. Prospera o teu povo, abençoa o teu povo, é o que nós oramos nesta hora. Abre portas de emprego, abre portas de promoções, bons lugares, concursos, faculdades, cursos, dá oportunidade ao teu povo, Pai, de repente conseguir bolsas de estudo, de repente conseguir patrocinadores, conseguir financiamento. Vai, Senhor, agindo em favor do teu povo, mostrando os caminhos da prosperidade que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, entregando a nossa vida financeira e dá-nos, claro, sabedoria, Pai, para administrar os recursos que o Senhor já tem nos dado, porque o Senhor tem nos dado recursos, e dá-nos sabedoria para daqui para frente administrar tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós, para que nós possamos administrar da melhor forma. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Com essa oração, com essa palavra no seu coração, quero te encorajar a trazer o seu dízimo, a sua oferta. Você pode utilizar o Pix. Se você utilizar o Pix, vem aqui à frente, eu vou apertar a sua mão e abençoar a sua vida. Se você tiver com o seu envelope pronto, vem aqui à frente que eu vou receber das suas mãos e abençoar a sua vida. Se quiser utilizar a máquina, está lá atrás também. Vamos orar. Queremos te agradecer, Senhor, por essa noite e pelo privilégio que nós temos de ter um Deus acessível, um Deus que está sempre disposto a nos ouvir. Isso é uma bênção maravilhosa. Quero colocar a vida, aquilo que nós trazemos para a tua casa, Senhor, os recursos que trouxemos, nossa fidelidade, nossa generosidade. Que o Senhor abençoe a vida do teu povo, que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos. Queremos nos lembrar de pessoas que precisam do teu socorro. Estamos nas tuas mãos, Moisés, Vinícius Araújo, Carolina, que precisa de emprego, a gente orava ainda agora, Aline, Alexandre, Rogério, Kátia, Djalma, Neuza, Pietro. Toma nas tuas mãos pessoas que precisam, Simone, toma nas tuas mãos Maria Antônia, Mari Lúcia, Edson, Beth, Viana, Juliana, também precisa de emprego. Toma Esther, Vanderleia, família Araújo, família Souza, Edna, causa na justiça, a gente orava ainda há pouco, Marlon, aposentadoria. Manifesta o teu poder nessas vidas, Pai. Coloca a vida do meu tio Walter, que precisa também de saúde. Toma aí nas tuas mãos para pessoas que precisam de cura, de salvação, de emprego, de libertação, de prosperidade, de aposentadoria. Faz a tua obra de maravilhas, Deus. E aquilo que nós trazemos para a tua casa seja empregado da melhor forma para o crescimento do teu reino entre nós. Nos lembramos dos pedidos que estão na arca de oração também, Deus. Que o Senhor venha responder os nossos clamores. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Coloca de pé. Chama aqui o pastor Pablo para fazer a oração final, abençoar nossas vidas. Eu acho que tá,
Dê a mão para esse irmão que está do seu lado nessa noite. Vamos orar uns pelos outros. Amém. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Queremos colocar diante de ti a vida desse irmão que está do meu lado, Pai, que eu estou segurando as mãos nesse momento, esse irmão do meu lado direito. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, derramando toda a sorte de bênçãos, Pai, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer por essa vida, em nome de Jesus, Senhor. Nós voltamos a nossa oração por esse irmão que está do meu outro lado, Pai, que o Senhor possa sondar o coração, que o Senhor possa olhar, Pai, com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, que o Senhor possa olhar com um olhar de amor, Senhor, e que o Senhor conceda, Pai, aquele desejo que está guardado dentro do coração dele, de maneira, Pai, que homem nenhum tem acesso, só o Senhor, Pai. Entra com a sua providência, entra com a sua provisão para louvor da tua glória, Pai. Nós erguemos as nossas mãos aos céus, Pai, como forma de agradecimento do teu favor sobre as nossas vidas, Pai. Nós, Senhor, agradecemos a ti, Pai, pela saúde, pelo sopro do fôlego de vida, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que nós não temos como agradecer, Pai. Nós rendemos a nossa vida a ti, Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor nos guarde nesse dia, Pai. Que o Senhor fale conosco através de sonhos, através da palavra, Pai. Cobre-nos, Deus, com teu sangue e despede-nos, Pai, debaixo da tua segurança e da tua presença, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra, diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.